Agora vai para a Fran. Não, vai para a próxima... Não. Próxima questão já. Vamos lá. Próxima matéria. Eu passo, se você não quiser responder, você passa para o Milton. Vai. Vamos lá, vou fazer desse formato. Milton, Fran, né? No caso, é Milton. É Fran. Vamos lá. É o seguinte, rolou muito uma questão que chega a ser crime, tá? Durante a pré-campanha e depois da campanha também, a questão dos nordestinos. Eu ia passar para o Milton, mas eu vou deixar para a Fran. Viu, Fran? Não pode passar. Não, é para a Fran. Tá? Então tá. Vamos lá. O que acontece? A gente sabe, o Milton, o Fran, que tem muita gente falando que a culpa é dos nordestinos. Os nordestinos foram os responsáveis. Peraí, bebê, vamos lembrar que aqui em São Paulo deu pouco mais de 10 pontos percentuais. São Paulo, quase em peso, foi Bolsonaro. Estados do Sul, não foi aquela diferença. Ou seja, embora tenha uma latência maior, Minas Gerais foi tete a tete, face to face, quase igual. Ou seja, isso aqui não é uma coisa que os nordestinos são responsáveis. É o Brasil, porque achou incompetência em quem estava na gestão. E aí, essa matéria aqui me chamou a atenção. Tem uma cidade aqui bem próximo de Ribeirão Preto, que é a Guariba. Lula e Bolsonaro empataram em exatos números aqui em São Paulo, tá? Um eleitorado de 11.575 eleitores tiveram idênticos 5.529 votos para cada. E, além disso, também tem a questão que o pessoal pediu, após derrota para Lula, presidente Bolsonaro e aliados se silenciaram. Fran, queria que você comentasse sobre essa questão. É interessante. E aí, será que foi tão longe? Será que a culpa foi dos nordestinos para ter tido 1.400.000 votos de diferença? Foi muito estranho em muitos pontos. Assim, se você for analisar tudo, parar para pensar em tudo que aconteceu, Guariba, foi Guariba? Guariba é que muito perto mesmo. E essa região aqui nossa, de Ribeirão Preto, o agronegócio aqui manda e muito forte. Então, é muito interessante ter ficado meio a meio. Você vê que, olha como foi a mudança nesse segundo turno dos votos, né? A gente vê aí que Minas Gerais ficou bem empatado, mas a gente vê também uma fidelidade muito grande no Nordeste, né? O Nordeste é muito fiel e muito grato a tudo que o Lula fez de programas sociais lá. E olha, gente, às vezes a gente que está daqui, eu conheci uma parte do Nordeste, uma parte muito rica, que a gente sabe que tem a parte rica, muito boa do Nordeste, uma parte muito simples, muito pobre. E eu, Sandro, conhecendo o Nordeste, a gente quis passar por esse pedaço, e lá a gente viu muito aquelas cisternas, né, Sandro? O Lula fez sim, a gente estava num diálogo e falando, nossa, Sandro, realmente o Lula fez bastante coisa aqui para eles, mesmo eles estão assim num lugar muito com precariedade, a gente entende o porquê o Nordeste gosta tanto, né, tanto do Lula e essa fidelidade tão grande. Então, assim, às vezes a gente para cá, né, para o lado do Sudeste, do Sul, não conhece muito bem o Nordeste, conhece a parte mais onde tem as praias, né, e tudo, mas se você conhecer o Nordeste no todo, a gente vê sim que teve muitos programas sociais lá no Nordeste e o Lula fez, e por isso essa fidelidade, eu acredito, não sei, depois o Milton pode falar com mais propriedade, né, essa fidelidade. Mas me estranhou também bastante o Bolsonaro recuperar esses votos todos que eram impossíveis, né? Então, eu acredito que a Tebet lá no Mato Grosso do Sul não tenha saído tão bem, né, na conquista dos votos. Eu percebi que ela não saiu tão bem na conquista dos votos. Ali também, que eu acredito que tenha muito forte o agronegócio lá também. Mas por aqui em São Paulo também me surpreendeu o Lula ter chegado bastante perto, né? Principalmente em algumas cidades aí, como essa que é Guariba, que é bem colada aqui, que aqui em Ribeirão como se diz, a capital do agronegócio, ter batido pau a pau, né? Tá bem
ter dado realmente igual. Então, mostrou que muita gente, né, nesse segundo turno mudou de ideia, né? Mudou de opinião. Mas é isso, a gente tem que respeitar, porque a democracia é isso, é você, né, participar e seja quem ganhar, a gente torcer para que seja o melhor aí, faça o melhor para o país, né, e não impor o que a gente quer, né? Então, a democracia é isso, é por isso que eu defendo a democracia, eu acho importantíssimo a gente defender, e esses atos aí de vandalismo têm que ser punidos mesmo, e para isso não acontecer, porque o importante é a gente exercer o nosso direito, né? É isso aí. Vamos lá, Milton, agora é para você. Milton, o Thiago tinha feito um comentário que tinha me deixado com vontade de responder, mas até por amor ao time aqui, eu não entrei, sobre a questão de o Lula é sim um ladrão condenado, tá? E a narrativa de muitos bolsonaristas que não existe corrupção neste governo, tá? Vamos entender uma coisa. Pessoa, governo. Pessoa de Lula, pessoa de Bolsonaro. Governo Lula... Só um minutinho. Posso só responder aqui Sim, vai. Ela me colocou aqui nos comentários, esqueci o nome dela. Mas eu vou responder ela, porque ela falou assim, o Bolsonaro levou água para o Nordeste. Você não entendeu, o Bolsonaro levou água para o Nordeste. Olha, se você olhar, você vai ver que 85% das obras já estavam todas concluídas e que 5% quem fez foi Bolsonaro. Então, assim, gente, se você for olhar, fazer uma obra por completo, é algo muito complexo, né? Mas você fazer 5% em 4 anos, gente, dá para fazer. Vamos fazer um comparativo aqui. Vamos fazer um comparativo. É igual o cara do correio que traz lá de São Paulo e entrega aqui para o porteiro te entrega na sua casa. Quem te entregou foi o porteiro ou foi o correio? Foram os dois, né? Teve um caminho aqui. Então é mais ou menos nesse sentido. Milton, e só para concluir aqui, fala-se muito em não ter corrupção. Então são pessoas diferentes, são situações diferentes que a gente coloca aqui. A pessoa do presidente e o governo em gestão. Então, assim, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência. E dentro desse princípio, não dá para você falar que o Bolsonaro é corrupto e nem que o Lula, porque ele não tem um processo transitado em julgado que deu essa condição. Mas por que eu quero mostrar isso? Por uma condição aqui, a conivência que acontece. Essa matéria aqui é uma matéria relativa ao orçamento secreto, tá? PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu mais de 1 milhão escondido em carro abordado em Minas Gerais. Ou seja, próximo de Uberaba, tá? Foi encontrado mais de R$1 milhão escondido dentro de um carro, tá? Mas não foi ato isolado. Depois das eleições, teve um outro caso, onde foi encontrado também 2,5 milhões lá no Maranhão, e outros casos, um que tinha o valor de 2,5 milhões, que foi o do Maranhão, e outros casos, um de 24 mil, outro de 350 mil, ou seja, foram vários fatos isolados, casos isolados, que trouxeram aqui dinheiro proveniente do tal do orçamento secreto, isso já foi designado aqui, mas isso aqui não dá para jogar no colo do Bolsonaro e falar que o Bolsonaro é corrupto, tá? Não era o Bolsonaro que estava com esse dinheiro. E aqui a gente tem que fazer. Agora, falar no governo Bolsonaro não tem corrupção. Aí você está cometendo um erro e cometendo um equívoco. Milton, como é a sua vez, fique à vontade. Ficou muito claro que, desde o início do governo Bolsonaro, as redes sociais estão aí para provar, foi pensado vários vídeos, né? Hoje o bom da rede social é isso. Foi exposto várias situações em que, na menor possibilidade de investigação, seja do próprio Bolsonaro ou de quem está ao seu redor, ele ia lá e trocava quem estava à frente da investigação, seja um delegado da PF, seja qualquer pessoa, né, que colocasse em xeque
a possibilidade de escândalos, né, no governo Bolsonaro, ele ia lá e trocava. E ele mesmo falou isso. Se alguém for investigar minha família, eu vou lá e troco. Se for necessário, troca até o ministro. Fala do Bolsonaro. Então, realmente, não tem como encontrar corrupção quando não se tem investigação. E uma outra coisa muito positiva a partir agora de 2023, como promessa do Lula, na quebra, inclusive, desses sigilos aí de 100 anos, para um monte de coisa, a gente vai ver muita investigação acontecer e não se admirem quando começar a aparecer um monte de coisa, tá? Eu só sou contrário à opinião do Thiago quando ele fala o Lula e não o governo Lula é ladrão, tá? Não foi provado que o Lula roubou nada até agora. Lula é pessoa física, eu tô falando, tá, Thiago? Então, o governo, com certeza, houve sim muita corrupção no governo. Isso é incontestável. Inclusive, eu votei no Bolsonaro na campanha de 2018, Thiago, como você já disse, e antes de ter esse canal tão grande como nós temos aqui, eu era um ferrenho opositor do Lula, na época que ele era presidente, e da própria Dilma, em tudo aquilo que eu não concordava. Então, na verdade, eu, como jornalista, eu consigo separar o Milton que votou esse ano no Lula do Milton que é opositor das coisas que não são corretas. Se eu não concordo, eu vejo que realmente a linha de trabalho deveria ser outra, eu vou ser opositor, inclusive, do próprio Lula a partir do ano que vem. Para a gente desmistificar essa coisa de que eu sou isso ou eu sou aquilo, não. Eu sou a favor do que é melhor para o povo brasileiro, como brasileiro que sou. Então, eu estarei sempre lutando pelo melhor, tá? Então, sobre essa atmosfera da corrupção, eu acredito que muita coisa vai acontecer. Não acredito que o Lula seja ladrão, como foi dito, tá? A pessoa física Lula, porque nada foi... Se ele fosse ladrão, ele não estaria hoje sendo eleito presidente da República, estaria preso, tá? Se provou, inclusive, todo o trabalho feito de maneira equivocada pelo ex-ministro Moro e toda a sua equipe. Isso aí ficou provado, né? A forma com que eles julgaram a situação, isso aí foi exposto e agora a gente precisa mudar, virar nessa página para que a gente possa entender que corrupção de verdade, comparado ao que foi de corrupção no governo Lula, vai começar a aparecer agora a partir de 2023. E aí as pessoas vão ter um parâmetro de comparação. O governo X foi mais corrupto que o governo Y. Mas isso aí só o tempo dirá. Tiago, agora vai para você a pergunta aqui. Tiago, uma das questões que houve uma crítica, e eu sou um ferrenho crítico, da postura bolsonarista. Não é do Bolsonaro por si só, também do Bolsonaro, mas da postura bolsonarista como um todo. É a questão da impunidade, é a questão do estar acima da lei, do achar que é maior do que muitos. Isso aconteceu muito. Principalmente postura Roberto Jefferson e Carla Zambelli escancaradas. Vamos lá. O segurança da Carla Zambelli, ele não poderia estar portando arma. E assim, como ele não era o parlamentar, ele foi preso, tá? Foi preso em flagrante perícia, não poderia estar com a arma, estava de folga, tá? Todo mundo viu aquele caso onde a Carla Zambelli saiu igual uma louca, desvairada, com a arma na mão, uma coisa absurda, tá? E ele pagou uma fiança de 1 salário mínimo e foi solto, tá? O TSE deveria também ter efetuado a prisão em flagrante da Carla Zambelli, lógico, notificado a Câmara dos Deputados e tudo mais, a polícia, né? Não aconteceu. Mas o setor de inteligência do TSE está analisando e vendo um possível crime da Carla Zambelli por porte ilegal de arma, porque tinha uma resolução do TSE que era claro que, além de ser crime na seara penal, na esfera penal, também é um crime na esfera eleitoral, tá? Na esfera eleitoral. E aqui é onde entrou um ponto em questão. A Carla Zambelli falou: eu não respeito decisão do TSE, que eu julgo claramente ilegal. Imagina se a moda pega e todo mundo começa a achar que tal decisão essa ou aquela é ilegal e eu não preciso cumprir, tá? Hobbes mesmo falava que o homem é o lobo do próprio homem, né? Ou seja, cara, a gente sem regulação não tem como organizar, não. A coisa vira baderna. Deixa os seus filhos em casa, não corrige, não dá o castiguinho de vez em quando, fala, faz o que vocês quiserem. Você vai ver o algazarra acontecer.
Como que você vê essa postura e como que você acha a postura da Carla Zambelli? E assim, um dos pontos aqui que eu tenho que citar é que o rapaz, lógico que ele deveria ser punido, ele errou, ele proferiu palavras que não devia e, assim, desferiu ofensas. Uma das ofensas que fez ela tomar aquela postura é ele cantar aquela música Te Amo Espanhol, e todo mundo sabe o porquê, né? É lógico que ele deveria ser respondido, mas dentro da seara do dano, da injúria, do dano moral. Não teria cabimento da mulher catar uma arma e sair correndo atrás e falar, pede desculpa, senão eu te mato. Isso é absurdo. Seu posicionamento sobre isso, você faria igual a Carla ou não? Então, Sandro, primeiro que não podia nem dar voz de prisão, né? Estava no período eleitoral, ninguém poderia ser preso naquele prazo, então não faz nenhum sentido. O que eu vejo nessa polarização toda é que existem pessoas que absorvem tanto o bolsonarismo ou o lulismo da forma que ela acha que é. O Bolsonaro defendeu uma liberação de armas para pessoas de bem poder portar uma arma e o bandido não saber se aquele cara que ele vai assaltar está armado ou não. No meio disso surgem os faroesteiros, né? Como a Carla Zambelli, que acha que tem que meter uma cinta e sair apontando na cara de todo mundo que ofender ela. E assim como tem bandidos agora fazendo vídeo comemorando a vitória do Lula, porque acha que o Lula vai defender o CPX, o PCC, o CPC, o CPA, quem lá seja a facção, o CV, né? Então não é assim. É a mesma coisa, uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante na igreja, o padre falou assim, como que você idealiza Deus? Você idealiza Deus do seu jeito, aí na sua casa, você imagina que Deus é a favor disso ou aquilo, e cria um Deus para você. Então é dessa forma que estava sendo visto. Ah, o Bolsonaro é a favor de arma, então beleza, vou andar armado na rua. O Lula é a favor dos presos, então beleza, ele vai absolver os meus parentes que estão presos. Não é assim, ninguém falou isso. Né? Eu entrevistei o Royce Grace o ano passado, e o filho do Bolsonaro é muito amigo do Royce Grace, o Eduardo, e o Royce me falou uma coisa que viralizou aqui no YouTube. Só que o Royce mora nos Estados Unidos. E ele falou, a minha filha de 12 anos treina tiro. Eu levo a arma da minha filha para fazer manutenção. E um brasileiro ouvindo isso fora do contexto, fala, esse cara é psicopata, ele é louco. Né? Só que a cultura americana é dessa forma. Aqui no Brasil, nunca eu vou dar uma arma na mão do meu filho de 12 anos. Nunca. Eu mesmo entrevistando ele, fiquei com o olho desse tamanho. A naturalidade com que foi falado. Então isso tem que ser tomado muito cuidado. Ficou essas percepções no ar, ficaram essas percepções erradas no ar, e muita gente passou do ponto mesmo. Né? Não é assim. É bom ter uma arma para você poder se defender numa situação? É. Eu tenho uma arma? Não. Eu acredito que quando eu compro uma arma, eu já estou comprando essa situação na minha cabeça. A situação de ter uma arma para reagir, porque o bandido vai vir até mim. Eu prefiro acreditar que Deus vai permitir que o bandido não chegue em mim. Eu prefiro. Ô, Thiago. Tem arma. Mas eu prefiro assim. Prefiro não colocar isso na minha vida. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.